Pois é, meu amigo. Ter o Donald Trump na sua cola já não é uma coisa muito boa, né? Imagine você na pele do ministro Alexandre de Moraes ou do Lula nesse momento, com o Donald Trump na sua cola. Agora imagina com o secretário-geral da OTAN, né? O Tratado do Atlântico Norte. Ou seja, a série de países mais poderosos, todos falando que querem impor sanções a você. Essa é a situação atual do Lula, segundo a Gazeta do Povo. Nós vamos falar sobre isso aqui também com vocês. Hoje é dia 17. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, mas tá saindo tudo atrasado. Se eu contar para vocês, vocês não contam para ninguém. Mas eu tô cansado, viagem e tudo. E aí eu gravei ontem o vídeo para soltar às 9 horas. Esqueci de programar o vídeo. E aí eu tive que lançar ele para mais tarde. E aí vai. Então, mas assim, isso acontece, tá bom? Então, tá saindo atrasado, mas o importante é que tem editorial. E a gente vai falar sobre tudo que está acontecendo. E um dos pontos é o Donald Trump em ligação com o secretário-geral da OTAN, ambos mirando o Lula, né? E adivinha, o amigo do Lula, o Petro, resolveu sair da OTAN, ficou com medo. Agora, o Chris Pavlovski, ele mandou um recado direto lá dos Estados Unidos depois da última decisão do ministro Alexandre de Moraes contra a Rumble, o que pode incendiar ainda mais as ações dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Por outro lado, algumas figuras saíram em defesa do Tarcísio de Freitas, o mercado financeiro e alguns senadores, mas ao centro todos saíram a favor do Tarcísio de Freitas, que está no meio, né, de uma confusão aí sobre as tarifas do Donald Trump. Tarifas essas que já começaram a causar impacto. Por exemplo, a indústria do Paraná anunciou uma férias coletivas. Mais de 700 pessoas ficarão de férias. Por outro lado, também a Philco demitiu 800 colaboradores em Manaus depois das quedas das vendas. E aí já fez esse anúncio de saída de pessoas. Uma, porque o mercado estava ruim. Dois, porque vem sanções por aí. E aí já se preparou, né, antecipando. Ou seja, viveremos sim um caos econômico e financeiro. E os Estados Unidos estão mirando, inclusive, o PIX. A gente vai explicar para vocês o porquê os Estados Unidos estão mirando a questão do PIX, falando que é uma concorrência desleal. E aí eu achei interessante, porque a briga interna aqui está cada vez maior. Você lembra do G. Dias? A Marina Helena, ela fez uma denúncia gravíssima. O G. Dias era o general que estava à frente do GSI, enquanto acontecia o 8 de janeiro. E o G. Dias fez uma denúncia que tinha mais de 900 militares preparados, esperando, né, para evitar que o 8 de janeiro acontecesse. E nada fizeram. Ou seja, cada vez mais fica estranho essa questão do G. Dias, inclusive, que nem foi indiciado. E a gente vai falar sobre isso. Também, né, tem a briga aqui do Jeffrey Schickini, que fez acusações duras sobre o ministro Alexandre de Moraes, inclusive o Jeffrey Schickini, que está envolvido agora numa polêmica entre Alexandre de Moraes, Tarcísio de Freitas e o advogado polêmico, né, mas muito competente, Jeffrey Schickini. E a gente vai falar sobre isso aí. E também tem manifestação do Bolsonaro. Tudo isso nesse editorial aqui para vocês. Então, meu amigo, você que está aqui conosco, não esqueça, se quer um canal que vai trazer informação, sempre citando a fonte para vocês, inscreva-se no canal para receber sempre as melhores informações. Não esqueça, né, de estar conosco e compartilhar o conteúdo sempre. E para você que acha que a economia brasileira está perdida, não tem jeito, quer uma outra alternativa, por exemplo, às vezes quer pôr seu filho estudar medicina de graça no Uruguai, ou quer um país mais seguro, quer um plano B, ou mesmo quer fugir dessa loucura aqui, quer ter uma conta bancária em dólar com uma jurisdição confiável, nada disso de paraíso fiscal. Paraíso fiscal hoje é furada, tá? Tem que ser um país que tem um compliance bem adequado. O Uruguai é uma ótima medida, e aí, se você quiser, pode entrar em contato conosco, agenda uma reunião, tá? E aí nessa reunião tem um custo, mas a gente vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vamos para cima? Vamos de matéria? Então, vem comigo. Olha só, pessoal. Imagina a OTAN na sua cola.
Pois é o que tem para hoje pro Lula. Papai, acordos, ou seja, secretário-geral da OTAN, não sei se você conhece, o Mark Rutte, ele é um cara que está muito alinhado com o Trump, né? Até brincou, ó, o papai Trump tá chegando aí. E aí a esquerda ficou desesperada. Como é que um secretário da OTAN fala papai Trump? Cara, tem gente que chama o Lula de papai Lula, o que tem, não é? Agora é o seguinte, ele chamou a atenção do Lula e disse que se o Lula continuar fazendo negócio com a Rússia, e a gente sabe o motivo, financiar a guerra contra a Ucrânia, comprando o petróleo da Rússia. Se ele continuar negociando com a Rússia, vai ter sanção de mais de 60%. Então, na terça-feira, muitos brasileiros foram apresentados, vamos dizer assim, ao secretário-geral da OTAN, que pouca gente conhecia, que é o Mark Rutte. Eu, na verdade, já conheci o Mark Rutte, porque desde o dia que ele falou lá que o Trump é o papai dele e que o Trump articulou para colocar ele na OTAN, eu já passei a conhecer a figura. Ele fez um alerta para o Lula, né? Diz que ele, o presidente da China, né, o Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, né, Narendra Modi, nesse caso, se eles continuarem comprando do Putin e não forçarem o Putin a partir para um cessar-fogo, eles serão os próximos a tomar uma sanção aí de 100%. Aí a fala foi uma referência do anúncio feito na segunda-feira pelo próprio presidente Donald Trump de impor tarifas, né? E aí o Rutte falou, não, se os Estados Unidos vai pôr tarifa de 50%, nós, membros da OTAN, colocaremos tarifa de 100%. Meu amigo, a situação tá tensa aí, pode ter certeza. Vamos lá, pessoal, mas não para por aí. Já que nós estamos falando em situação tensa, adivinha? O colombiano, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, esquerdista radical, anunciou, né, que vai sair e se afastar da OTAN, porque a OTAN não tem mais os valores democráticos que a esquerda tem. Já vai tarde, pelo visto, né? A Colômbia, ela é filiada, né, ou seja, na OTAN desde 2017 e ela é uma parceira global da OTAN. Não é membro da OTAN, tá? Não é membro da OTAN, mas é uma parceira, ela é filiada à OTAN. E aí, agora o Petro disse que não quer nem ter mais o diálogo com a OTAN, não. Segundo o Petro, a Colômbia e outras nações devem criar um exército de luz. Olha a ideia dele, né? Ninguém sabe o que ele fumou para falar uma dessa, né? Mas devem ter um exército de luz. E que se a Colômbia for sancionada, não há problema, pois outros países ajudarão a comprar os produtos da Colômbia. Ou seja, ela deixou o recado que ela não vai deixar de negociar com a Rússia. Hoje, o que eu tenho de entendimento é que vai ter uma turminha de países como a Brasil, Colômbia, Venezuela, Cuba, que vão estar 100% alinhados para esse comunismo aí maluco, para o afastamento, né, das democracias e vão partir para o tudo ou nada. A grande questão que fica é, o Trump vai deixar isso acontecer? Essa é a dúvida. Vamos falar da nossa novela preferida, né? Dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes e do duelo de titãs, o duelo de titãs que são as figuras superpoderosas do mundo, né? As meninas superpoderosas. Hoje, né, mais um embate. O ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o juiz todo-poderoso do mundo, contra o CEO da Rumble, que mandou um recado direto para o ministro Alexandre de Moraes, de lá, direto dos Unidos, né? O CEO da Rumble, é o Chris Pavlovski, já está por aqui com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, inclusive, a Rumble foi expulsa do Brasil por decisões do ministro Alexandre de Moraes. E aí resolveu, né, usar a sua conta do X para mandar um recado direto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ministro já suspendeu a rede dele no Brasil desde 21 de fevereiro de 2021, né? E depois dessa decisão, a Rumble acabou saindo daqui. E aí, o Chris Pavlovski escreveu o seguinte:
Abre aspas. Brasil. Ainda estou lutando pelos seus direitos humanos. A Rumble vai voltar. E a liberdade de expressão vai vencer. Posso levar tempo, mas eu não desisto, afirmou o Chris Pavlovski. Olha, a realidade é desde que o ministro Alexandre de Moraes bloqueou, né, a rede Rumble aqui no Brasil e a Truth Social também, que já está na mira, né, porque a Truth Social é do próprio Donald Trump, eles entraram num processo contra o ministro lá na Flórida. E agora, nessa quarta-feira, o filho do ex-presidente Bolsonaro, que é o Eduardo Bolsonaro, e o Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo também, fizeram uma live dentro lá do portal Rumble, ou seja, da plataforma, do escritório da Rumble. E aí, como resposta, o CEO da Rumble, ele falou o seguinte, publicando, né, um trecho ali, onde o Eduardo Bolsonaro disse que ia mirar o Alexandre de Moraes, ele escreveu o seguinte, o Eduardo Bolsonaro, amém, Chris Pavlovski, que é o dono da Rumble, e ele é o mais bravo lutador pela liberdade nas redes, e sou muito grato por este trabalho. Rumble ainda será gigante no Brasil. Obrigado, Chris. Fecha aspas, é o que disse o Eduardo Bolsonaro. Meu amigo, a guerra, né, tá cada vez mais acirrada. Pessoal, e aí outro ponto interessante. Agora vamos falar do Tarcísio de Freitas. O general Mourão mandou uma mensagem de solidariedade ao Tarcísio de Freitas, meio que confrontando o Eduardo Bolsonaro. O Mourão escreveu o seguinte, abre aspas, macaco que muito se mexe, leva chumbo, fecha aspas, diz Mourão sobre Tarcísio de Freitas. O senador Hamilton Mourão saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois da repercussão negativa, né, da postura dele frente às tarifas impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. O Tarcísio levou chumbo de todos os lados. Depois que o Tarcísio saiu, né, em defesa das indústrias contra a taxação, o Eduardo Bolsonaro e a ala mais alinhada ao Eduardo Bolsonaro, né, e ao próprio presidente Bolsonaro, começou a dar pau no Tarcísio de Freitas, falando, ô Tarcísio, qual é? Nós estamos trabalhando para impor sanções para tirar o ministro Alexandre de Moraes. E aí você vem, né, nessa aí e vai articulando aí para acabar com as tarifas. Por outro lado, veio a galera da turma ali da esquerda, né, e bateu muito no Tarcísio de Freitas também. Então, assim, ele levou pancada para todos os lados, né? E aí, depois da repercussão do Tarcísio frente às tarifas, em uma entrevista na Globo News, o Mourão afirmou que à medida que o Tarcísio de Freitas ganha destaque no cenário político, é esperado que ele seja alvo de críticas. Então, que o Tarcísio tem a grande possibilidade de ser o próximo presidente da República. Ele disse o seguinte, abre aspas, é aquela história, né? O macaco que muito se mexe, ele leva chumbo. O Tarcísio tem que se acostumar que ele está em evidência e tem que tomar cuidado com algumas coisas. O ex-vice-presidente Bolsonaro deu a entender que a situação e as cobranças são normais. Abre aspas. A partir do momento que a figura do Tarcísio emerge como alguém viável, ele vai ser torpedeado, disse Mourão. Para o senador, o governador deve estar preparado para as críticas mais duras. Abre aspas. O tiroteio vai vir abaixo da linha da cintura, mas ele tem que se acostumar em musculatura para aguentar isso. Ainda segundo Mourão, há muita água para rolar até 2026. E aí é uma aposta, né, de uma grande ala, né, dos políticos brasileiros. E aí o Mourão, né, sem sombra de dúvidas, é uma figura polêmica, inclusive para o bolsonarismo, né, por muitos tratado como uma espécie de traidor, né, do próprio Bolsonaro. E você, na sua visão, qual é, né, a sua visão sobre o Mourão? E nessa, o Tarcísio quer abafar as tarifas do Donald Trump para socorrer o empresariado paulista. E ele está articulando. Se bem que o Tarcísio já sabe que ele não vai conseguir. Ontem, durante uma reunião, já ficou muito claro, né? O Donald Trump disse que não vai recuar nem 1 milímetro. E aí, qual o ponto de vista? Agora, a situação não está nada fácil. Por exemplo, Indústria do Paraná anuncia férias coletivas para 700 funcionários devido ao tarifaço do Trump.
A indústria Braskem, que trabalha com madeira, anunciou uma redução nas próprias operações. A concessão de férias coletivas para 700 funcionários da fábrica de Jaguariaíva, em Campos Gerais, do Paraná. Ou seja, justificativa, taxa do Donald Trump. Por outro lado, a Philco também anunciou o desligamento de mais de 800 colaboradores em Manaus, lá no Amazonas. A unidade atingida é focada na produção de televisores, ar-condicionado e representa 1/3 da força de trabalho local. Segundo informações aqui da Jovem Pan, um dos motivos é o comércio fraco. É o Lula que está no poder, né, gente? Você esperava diferente? Um dos motivos é o comércio fraco. O segundo motivo é já a espera do tarifaço do Donald Trump. Já estão esperando aí. E aí ainda, tem a questão do Pix, que vai impactar um pouco mais também. Porque você tem que prestar atenção no seguinte. De um lado, são tarifas do Donald Trump. Tarifas, tá? Ou seja, essas tarifas do Donald Trump são 50%. Quer vender para os Estados Unidos, eu vou continuar te comprando com tarifa de 50%. Agora, com base na seção 301, o Donald Trump diz que o Brasil é sorrateiro, aplica práticas desleais. E um dos motivos é o Pix, outro é 25 de março, com pirataria, enfim. Na visão do Donald Trump, agora ele quer sanções. O Jornal Nacional fez uma matéria tratando sobre essa questão do Pix. Acompanhe aqui para você entender um pouco mais. O texto critica o Pix ao afirmar que o Brasil parece estar envolvido em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando ao favorecimento de serviços desenvolvidos pelo governo. Empresas americanas de tecnologia como Google, Apple e Meta também oferecem serviços digitais de pagamento e competem por esse mercado. O escritório do representante comercial americano é o responsável pela investigação e é subordinado ao presidente dos Estados Unidos, que foi quem pediu a abertura do inquérito. Se ao final as acusações forem confirmadas, o escritório poderá impor restrições, como tarifas e sanções aos produtos brasileiros, além da sobretaxa de 50% já anunciada por Donald Trump. Hoje, no Salão Oval da Casa Branca, Trump comentou o tarifaço a vários países e voltou. Aqui é importante, Ele volta a falar que todas essas medidas contra o Brasil são por causa da perseguição ao Bolsonaro, ex-presidente da República. Ou a relacionar as taxas para o Brasil ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. The best deal we can make is to send out a letter. And the letter says that you'll pay 30%, 35%. O melhor que nós podemos fazer é enviar uma carta dizendo: você vai pagar 30%, 35%, 25%, 20% para qualquer país. 25%, 20%, in one case 50%, Brazil. E o único caso, que é 50%, é o Brasil. Porque eles estão fazendo com o ex-presidente. E isso que estão fazendo contra ele é uma desgraça. And because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil. Eu conheço o ex-presidente e posso dizer que ele lutou muito pelo seu povo, o povo do Brasil, e eu posso dizer isso. That I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. O Brasil Acredito que ele é um homem honesto, e o que estão fazendo com ele é injusto. Terá até o dia 18 de agosto para responder por escrito às acusações da investigação do escritório do representante comercial. Em setembro, haverá uma audiência em Washington entre as partes. Esse tipo de investigação está previsto na seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos, de 1974. Em 2018, no primeiro governo Trump, uma investigação concluiu que houve roubo de propriedade intelectual pela China. E os Estados Unidos impuseram tarifas de 7,5% a 25% sobre importações dos produtos chineses. Em dezembro do ano passado, o governo Biden usou a lei para iniciar uma investigação sobre práticas trabalhistas na Nicarágua, que ainda está em andamento. No passado, Japão e União Europeia também foram alvos de investigações.
Jennifer Hillman foi representante na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos por 9 anos e acompanhou várias dessas apurações. Ela chamou atenção para o escopo do inquérito contra o Brasil. Normalmente, a seção 301 focaria apenas no comércio digital e pagamentos eletrônicos, mas esta está cobrindo muito mais. E se ficar provado que os Estados Unidos estão sendo prejudicados, será calculado um valor compensatório. O texto critica o Pix ao afirmar que o Brasil parece estar envolvido em uma série de práticas desleais com relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo, mas não se limitando ao favorecimento de serviços desenvolvidos pelo governo. Empresas americanas de tecnologia como Google, Apple e Meta também oferecem serviços digitais de pagamento e competem por esse mercado. O escritório do representante comercial americano é o responsável pela investigação e é subordinado ao presidente dos Estados Unidos, que foi quem pediu a abertura do inquérito. Se ao final as acusações forem confirmadas, o escritório poderá impor restrições, como tarifas e sanções aos produtos brasileiros, além da sobretaxa de 50% já anunciada por Donald Trump. Hoje, no Salão Oval da Casa Branca, Trump comentou o tarifaço a vários países e voltou a relacionar as taxas para o Brasil ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, o que a gente tem em mente aqui? Este caso sobre as tarifas, né, e sobre a investigação sobre práticas desleais ainda vai dar muito o que falar, mas o que mais me chama a atenção é de que contra o Brasil há muito mais coisa envolvida. Ou seja, há muito mais do que só práticas digitais. O Trump, hoje, se preocupa com o rumo que o Brasil está tomando. Pode ter certeza disso. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o advogado Jeffrey Schichini. Vamos lá, pessoal. A Marina Silva, Marina Helena, olha eu errando de novo. Marina Helena fez uma publicação onde ela falou que o G. Dias finalmente abriu o jogo, confirmou que tinha 900 homens à disposição para conter os atos do 8 de janeiro. Olha só. Gravíssimo. É a primeira vez que o G. Dias é ouvido e ele afirma que existiam 900 militares treinados com diversos relatórios da ABIN que estavam lá e poderiam ter evitado que os manifestantes do 8 de janeiro invadissem os prédios públicos e não fizeram nada, simplesmente se omitiram. Vamos ouvir o que diz aqui o advogado Jeffrey Schichini, que interrogou G. Dias. E sabe em que momento que minha palavra foi cassada? Isso o Brasil tem que saber. Foi o momento que a primeira vez G. Dias foi ouvido em juízo. Existem o quê? 500 pessoas condenadas como golpistas? Pelo menos, né? Presas. Nós tivemos o Clezão que morreu na cadeia. Sabe o que o G. Dias respondeu para mim hoje? Que no dia 8 de janeiro havia 900 militares à disposição na proteção dos prédios públicos na Praça do Planalto. O efetivo eram de 900 homens que estavam de prontidão, porque eles receberam vários informes. O G. Dias me disse que sim, receberam vários informes da ABIN e por isso havia 900 homens em prontidão. Havia inclusive um pelotão de prontidão antes da chegada dos vândalos. Nunca G. Dias tinha sido ouvido numa audiência judicial. Hoje o G. Dias disse que houve uma omissão de 900 homens. Gravíssimo. É a primeira... Pois é, pessoal. E aí, né, a gente começa a ficar preocupado, né? Porque, assim, o que teve uma discussão pesada do Jeffrey Schichini foi a questão da investigação seletiva. Coisa que a gente sabe que aconteceu. Mas continua, né, ainda sobre o Jeffrey Schichini, sobre, né, o momento em que ele disse que a palavra dele foi cassada, né, do G. Dias, onde a revista Oeste diz o seguinte: Moraes caça a palavra de advogado de Felipe Martins durante a audiência. Nessa quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo cassou a palavra de Jeffrey Schichini da defesa de Felipe Martins. Tudo começou depois de Schichini interpelar o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, durante a audiência do Núcleo 2 da ação penal, em que trata de uma suposta tentativa de golpe de Estado.
Conforme Moraes, Chiquini estava interrogando Dias em vez de fazer perguntas a respeito de fatos. Entre outras interpelações, Chiquini perguntou questões referentes ao efetivo e planos de segurança do governo durante o 8 de janeiro. Para Moraes, o tema já estava superado em virtude das perguntas, por isso pulou a questão. Ou seja, o que o Jeffrey Chiquini acusa é que o Moraes não quer que o G. Dias fale. Pois é, mais um embate de narrativas aqui sobre esse caso da trama golpista. E aí, não para por aí não. Além de tudo isso que está acontecendo, teve um outro momento em que o Jeffrey Chiquini também entrou nos holofotes, né? O que aconteceu? O Jeffrey Chiquini começou a fazer a oitiva ali, né? E cobrar sobre o depoimento do ajudante de ordens, Mauro Cid. E aí ele começou a interpelar sobre a situação de quem teria entrado no palácio naquele dia da dita cuja reunião. O que aconteceu? Aconteceu que o Tarcísio Freitas compareceu ao local no dia. E aí o Jeffrey Chiquini falou, mas peraí, por que vocês não estão ouvindo o Tarcísio? O Tarcísio também esteve naquele mesmo dia no Planalto. E aí o Moraes mandou interpelar o Tarcísio, eu já disse para vocês, a minha visão é de que eles querem que o Tarcísio processe o Chiquini, né, por calúnia, injúria e difamação, e aí a gente sabe qual é o caminho. O Chiquini já se lançou como pré-candidato ao Senado pelo Paraná, e aí é óbvio, né, que com uma condenação ele pode ficar até inelegível. Advogado se manifesta após Moraes oficiar Tarcísio no STF. O advogado Jeffrey Chiquini, que representa Felipe Martins, ele contestou o uso de uma planilha de registro de entrada no Palácio do Alvorada, representada pela Polícia Federal, em inquérito sobre a suposta reunião para conspirar contra a posse de Lula em 2022. Então o Chiquini disse que essa planilha que foi utilizada, ela não é muito séria não, porque eles pegaram só os pedaços que eles queriam, e lá não consta a presença do Tarcísio de Freitas. Mas, segundo ele, a intenção de abordar a presença de Tarcísio de Freitas na lista foi apontar a existência de uma investigação seletiva, ou seja, o Tarcísio esteve naquele dia, naquele local, alguns minutos ou horas antes da dita reunião. Por que o Tarcísio não é investigado? Esse foi o argumento de Jeffrey Chiquini. E aí, o Moraes disse que ele está incriminando o Jeffrey Chiquini e mandou interpelar o Tarcísio para que o Tarcísio tome as providências. O Chiquini sustenta que os registros de visitas de encontros com aliados do então presidente Jair Bolsonaro, anexados pela Procuradoria-Geral da República, não significam e não provam nada. O advogado aponta que mesmo o mesmo arquivo indica a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Alvorada, no mesmo dia e horário aproximado, sem que o governador tenha sido investigado por participação da suposta trama golpista. Abre aspas, olha o que ele falou. Existe no mesmo registro apresentado pelo delegado o nome do governador Tarcísio em visita ao ex-presidente no mesmo dia e horário aproximado da suposta reunião, que nunca foi investigado por golpe. Ou seja, isso demonstra que a investigação é seletiva, escolhe o que quer e que esses registros de entrada são frágeis e não comprovam absolutamente nada, não podendo ser usados seletivamente para acusar alguns como se fossem prova absoluta, disse por meio de nota enviada à coluna o Jeffrey Chiquini, advogado. Então, a ideia do advogado aqui é mostrar que os arquivos estão sendo utilizados para incriminar aquelas pessoas da maneira que eles bem entendem. O Jeffrey Chiquini ainda disse o seguinte, abre aspas, Mauro Cid admitiu em seu depoimento que ele mesmo conseguia manipular esses registros e que fazia anotação de quem visitava o presidente. Logo, o próprio delator tinha interesse nisso, o que destrói essa prova, que não pode ser usada contra ninguém. E aí o Chiquini disse o seguinte, olha, o próprio Mauro Cid pode alterar essas provas. Ninguém prova, ninguém consegue confirmar que essa prova é inviolável. Ou seja, que realmente o Mauro Cid não tenha mexido nessas provas e criado a situação ali para impor, né, a responsabilidade do próprio Felipe Martins, que é de quem ele defende. Pois é, meu amigo. Situação tensa na República das Bananas aí. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela confiança, pela credibilidade. Às 7 horas da noite, ou melhor, hoje será às 9 horas da noite, pelo atraso. Às 9 horas da noite, tem mais um editorial para vocês. Grande abraço.